Você é um engenheiro que acabou de ser contratado para construir um sistema do zero até automação completa, envolvendo relatórios, modularização e robustez para um sistema que contém mais de 200 equipamentos e 22 variáveis registradas. Será que você é capaz de pegar essa tabela com esse tanto de informação e construir gráficos assim, onde qualquer pessoa consegue bater o olho e enxergar qualquer tipo de informação que é relevante? Por exemplo, a temperatura média por tipo de equipamento? É isso que vamos descobrir nesse vídeo. Fala, engenheiros e engenheiras, sejam muito bem-vindos ao nosso manual, o Manual do Engenheiro, e dando continuidade ao nosso playlist, né, sobre Python para engenharia, para ser mais exato. Hoje a gente vai começar aqui uma cadeia de ensinamentos, onde a gente vai pegar essa cadeia de informações e vai começar a trabalhar com ela passo a passo, construindo primeiro uma exploração e organização de dados, estatísticas e qualidades de dados ali, até chegar num dashboard de monitoramento, uma automação completa com um relatório final. Isso tudo separado vídeo a vídeo. Segue a gente para não perder nenhum desses vídeos. Já curte ele aí, porque a gente tem um canal pequeno e me ajuda muito. Então tudo que a gente precisa fazer nesse processo inicial é vir aqui na sua área de trabalho. Vamos estar criando uma nova pasta. Vamos colocar aulas Python ou no meio da maneira que você quiser. E se você ir na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, você vai ter acesso a essa tabela aqui, que é a que eu acabei de abrir pra gente dar uma olhada. Beleza, depois de ter criado a nossa pasta de trabalho, a gente vai colocar todos os scripts aqui, precisa abrir o nosso Spider, porque é com ele que a gente vai trabalhar. Lembrando que no vídeo passado eu ensinei vocês a instalarem tanto a ideia do VS Code quanto a ideia do Anaconda Spider e também de baixar as bibliotecas. Então se você não viu isso, corre lá, porque nada disso vai funcionar, porque nem o Python você vai ter, então você precisa ter assistido o vídeo anterior. O que eu vou fazer aqui após ter abrido o nosso Spider é vir aqui nesse ícone de pastas, vou selecionar a pasta que a gente acabou de criar, que é o Aulas Python, vou dar um botão direito aqui, vou criar um novo arquivo e perceba que eu já consigo criar um arquivo Python script porque eu já instalei o Python. Vou dar o nome aqui como aula, que é a nossa primeira aula. Depois de nomear, clico nele, clico em abrir, beleza, tá aqui o nosso arquivo. A gente vai organizar os códigos aqui, separar eles por células. Então o que são essas células? Essas células você pode ver que ao criar ela aqui, que é colocar uma hashtag e 2 porcentagens, ela já vai aqui no canto esquerdo pra gente. Ela não tá nomeada agora porque não tem nenhum nome, mas ela é um organizador. Ela facilita a visualização ali quando eu quero ver se alguma coisa está dando problema, se eu quero mudar alguma coisa numa célula específica ou num conjunto de funções que eu estou trabalhando específico. Aqui o que eu vou fazer nessa primeira célula? Eu vou importar as bibliotecas ao qual a gente vai utilizar, importando as bibliotecas. Por que eu vou importar as bibliotecas? Porque embora ele já esteja instalado, né, no caso, dentro do nosso Spider, elas não estão funcionando, rodando nativamente, porque imagina você ter um monte de bibliotecas instaladas, ela rodando já nativamente em qualquer script, às vezes você nem está usando o script, no script dessa biblioteca, gera travamento, processo ali sendo feito de maneira desnecessária. Então a gente importa as bibliotecas que vão utilizar para cada projeto. Quando a gente está trabalhando com o CSV, é de suma importância a gente fazer um import da biblioteca chamada pandas, import, tá? Não import, que a gente vai utilizar para trabalhar com o CSV. E aqui eu vou colocar spd. Esse spd é como se a gente estivesse usando uma abreviação para a gente não precisar ficar escrevendo pandas. Ele já entende que ao colocar pd eu já estou me referenciando a biblioteca pandas. E como eu quero fazer gráficos, porque eu não quero só texto, eu quero enxergar de maneira mais visual, de uma maneira mais atrativa, eu também vou dar um import biblioteca matplotlib.pyplot. Como eu não quero novamente estar escrevendo várias e várias vezes aqui, eu vou colocar SPLT. Vou dar o import do matplotlib e vou colocar ele como PLT. Então toda vez que eu colocar PLT, saiba que eu estou utilizando o matplotlib. Perceba aqui que o meu já deu um erro, tá? E esse erro aqui é porque eu esqueci do T. Então eu coloquei matplotlib, mas é matplotlib. Pronto, PyPlot SPLT. Ao clicar em Run, ele já vai falar para você, se der tudo certo, vai aparecer essa imagenzinha verde. Vai acontecer eventualmente de esquecer uma letra ou acabar colocando uma letra a mais. Então é importante você rodar seu código, ver se está tudo certo. E aqui vocês já viram que já esqueci 2 letras logo no início. Então estamos começando bem. Depois de ter importado as bibliotecas aqui, a gente precisa agora colocar nativamente aquela tabela dentro do Spider. Então eu vou colocar aqui a nova célula, importando a tabela. Ao importar a tabela,
tabela, eu vou dar um nome para essa tabela, o nome da variável que vai receber essa tabela. E aqui é muito importante a escolha dos nomes, tá? A escolha do nome tem que remeter ao que você está utilizando. No caso, eu posso colocar aqui como dados, que são os dados que eu vou trabalhar. Ele vai receber o nosso Panda. A gente está trabalhando aqui, faz com que a gente consiga ler o CSV. O que eu quero fazer? Eu quero read. O que significa o read? Read é de leitura. Então eu quero ler esse arquivo. Que tipo de arquivo que eu quero ler? É um CSV. Qual é o nome desse arquivo ao qual que eu quero ler? O nome desse arquivo ao qual que eu quero ler é monitoramento. Então eu tô vendo aqui, ó, no canto o nome dele, underline planta.csv. Então o que eu fiz aqui? Eu dei um nome de uma variável. Perceba que o nome é dados, que são os dados que eu vou trabalhar. Eu não coloquei um nome de X, A, B, C. Eu coloquei nomes genéricos, porque não remete ao que eu quero fazer. Utilizei a função aqui que a gente acabou de importar, que são os pandas. Então, como a gente colocou PD, eu não preciso escrever pandas. E aqui está a função dentro dele de read, de leitura. E o tipo de leitura que eu quero fazer do arquivo, que é um tipo CSV. O nome do arquivo, .csv, que é o ponto que é referente ao formato do arquivo. Então, se eu rodar meu script aqui, eu já consigo ver aqui no meu canto direito essa variável. E é por isso que eu sempre aconselho na conta Spider, porque eu já consigo ver o nome da variável que eu dei, o tipo dele, que é um data frame, tamanho da variável, então é 200 linhas por 22 colunas. Então você percebe que sempre está aqui no formato linha primeiro, coluna depois, e se eu clicar, olha só, eu já consigo ver nativamente aqui a minha tabela, sem eu precisar ficar abrindo a tabela, checando ali, chegando aqui, eu já consigo ver aqui. E se eu quiser ainda alterar esses valores em tempo real, é só eu clicar nele e eu consigo alterar, ele já salva pra gente. Então, beleza, já importamos nosso arquivo aqui para dentro, já consegue ver ele. Vamos dar uma brincada aqui nesse arquivo, vamos dar uma checada aqui em algumas informações, embora a gente já consiga ver eles aqui, mas vamos printar elas aqui, vamos mostrar ela na tela para o usuário. Então, vamos criar uma nova célula aqui, vamos colocar prints, né? Vamos usar prints e vamos aprender sobre os prints, né? Então, usando prints. Como eu disse para você, vai estar em célula, se eu clicar na célula ele já vai direto. Não são poucas linhas de código, ele fica aqui já direto na nossa cara, mas se você tivesse um código muito extenso, ao ficar clicando nas células, você já ia ser direcionado, então fica muito mais fácil de enxergar, e sem falar que você consegue deixar ele bonitinho aqui, ó, expandindo ou retraindo as células, é mais agradável, fica mais fácil de visualizar. Vamos usar prints. Lembrando o que são as funções prints, né? Você já deve ter visto aí o famoso print olá mundo. Então você vem aqui, você escreve print olá mundo, pode ser com aspas simples ou aspas duplas, o Python ele entende qualquer uma dessas. Se eu quiser apenas rodar uma linha de código sem precisar rodar o código inteiro, eu venho, seleciono essa linha e vou aqui, ó, F9 ou nessa função que tá aqui desenhadinha para vocês em cima, só vai rodar essa linha aqui para você. Nesse caso ele vai me mostrar aqui embaixo, ó, o olá mundo. Então se eu quero mostrar uma informação, seja uma string, que no caso é uma escrita, seja uma operação matemática, seja a resposta de uma operação, ou seja a resposta de uma variável, é só dar o print aqui que eu consigo enxergar. Posso fazer uma operação matemática, 7 mais 7, vai me dar o número 14. Perceba que 7 mais 7 é diferente do que eu colocar aspas e escrever 7 mais 7. Quando eu coloco aspas e escrevo 7 mais 7, ele para de entender como um operador matemático e coloca como se fosse uma escrita, como se eu estivesse escrevendo 7 mais 7. Eu posso também misturar coisas do tipo, eu quero uma string olá mundo, aqui eu vou colocar uma vírgula e um espaço, vou colocar um sinalzinho de mais, como estão todos. Percebe que eu escrevi o olá mundo, eu dei um sinalzinho eu dei um espaço aqui antes de fechar um parênteses, porque ele vai contabilizar esse espaço. Quando eu juntar tudo, não ficar tudo grudado. Então, olá mundo, vírgula, espaço, como estão todos. Então, esse sinalzinho de mais aqui, ó, não é que eu estou somando, mas é que eu estou concatenando, eu estou juntando informações. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer dar o print, mas do que a gente quer dar um print? Eu quero ir lá na nossa variável dados e vou usar uma função. Então, toda vez que eu coloco pontos, é que eu estou remetendo a variável, que eu estou utilizando uma função da biblioteca ao qual a gente importou a variável, que vai ser read. Só vou abrir e fechar os meus parênteses. Quando eu rodo esse print aqui, o que ele vai me printar? Ele vai me printar as 5 primeiras linhas do meu arquivo CSV que eu estou analisando. Então as 5 primeiras linhas aqui é referente ao valor, ao ventilador industrial, ao exaustor, compressor, válvula de controle, bomba de centrífuga, e aqui tá todas as colunas. Então ele não printou tudo, tá? Porque senão seria bastante coisa para printar aqui, mas ele printa as 5 primeiras linhas por default. A gente vai dar uma olhada na biblioteca para ver o que é esse default e as 22 colunas, e se você vier aqui, você vê que realmente faz sentido, ó. Primeiro é o ventilador industrial,
tal, o segundo é o exaustor 01, o compressor, e depois vai para criticidade, etc. Então vamos dar uma olhada o que é esse read aqui, esse ponto read do Pandas. Então se a gente jogar aqui ponto read no Google, ele já vai aparecer aqui para nós o Pandas de como trabalhar com esse data frame. Então perceba que quando eu não coloco nada aqui pra gente, por default ele já coloca o n igual a 5, ou seja, ele vai printar 5 linhas. Mas, Guilherme, aqui tá falando que é 4. Sim, porque o Python ele conta o 0 primeiro. Então quer dizer que se eu colocar o número 10 aqui dentro, ele vai tirar o default e vai printar 10 linhas? É exatamente isso que vai acontecer. Ele vai printar as 10 primeiras linhas aqui até o 9. Uma outra coisa que eu vou utilizar aqui nos prints é para organizar as nossas ideias e organizar aqui tudo perfeitamente. À medida que você vai printando coisas aqui no seu console, ele pode ficar um pouco bagunçado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um print, vou colocar um caractere de separação, que nesse caso é o igual, e vou fazer ele se repetir por 60 vezes. O que a gente está fazendo é vendo as 10 primeiras ou as 5 primeiras linhas. Então, analisando as primeiras linhas da tela. Vou pegar novamente isso daqui, vou dar o Ctrl V e vou rodar. Olha só como é que ele deixa bonitinho. Então ele printa esse igual 60 vezes e ele separa como se fosse em quadro. Coloca, ó, analisando as primeiras linhas da tabela. E aí ele mostra as primeiras linhas da tabela e ele faz o print. Perceba que aqui ele tá bem colado, ó, o título ele tá bem colado com a nossa tabela. O que eu posso fazer é colocar uma aspas duplas, colocar uma barra invertida aqui, N barra invertida de novo e uma vírgula. O que eu tô fazendo é, falando pro Python, pula uma linha, depois de você pular uma linha, joga essa informação que eu quero. Então, se você rodar aqui, você vai perceber que, então, comparando aqui, ó, um lado ele tá mais grudado, mais próximo da tabela, o outro aqui, ele tá um pouquinho mais longe, tá? Ele pulou uma linha. Pode ser relevante para quando você quer fazer um print um pouco mais ajustado, um pouco mais bonito e etc. Uma outra coisa que a gente pode tentar fazer aqui é analisar o tamanho da tabela. O que eu vou fazer? Eu vou dar um print, e aqui no caso eu vou pegar o dados. O que eu quero printar aqui é o shape, né? O formato dela. Então, quando eu coloco o 0 é o número de linhas, quando eu vou colocar o 1 é o número de colunas. Só rodar esse cara aqui, eu consigo ver que o número de linhas que eu tenho é igual a 200. Qual será o número de colunas que eu tenho aqui? É só colocar o número 1. Então, o número de colunas que eu tenho aqui, ele vai ser igual a 22. Se eu quisesse printar isso para uma informação para um usuário, então eu vou colocar aqui, no caso, é formato da tela, beleza? O que eu vou fazer de novo eu vou pegar esse cara para ele pular uma linha, vou jogar aqui na frente, só que agora, em vez de usar vírgula, eu vou usar o sinal de mais. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele já vai dar uma linha do de cima e ele vai pegar o formato da tabela pulando essa linha. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um print um pouquinho mais elaborado. Então, para isso, para eu conseguir escrever, ó, o número de colunas é tal, o número de linhas é tal, eu tenho que usar uma outra função do print, que é o print formatado, que é o print F. Eu escrevo o print F, abro aqui as aspas simples, né? Coloco o número de colunas da tela, dois pontos, vou abrir, fechar chaves, e aqui eu vou colocar essa informação, dados.shape 0. Depois eu continuo. O que eu quero escrever aqui do lado. E o número de linhas dois pontos, abre e fecha novamente, e agora eu coloco aqui o dados.shape 1. Então vamos ver o que vai acontecer quando eu dar esse print aqui. O número de colunas da tabela é 200 e o número de linhas é 22. Eu inverti. Não é o número de colunas, é o número de linhas e o número de colunas. O número de linhas da tabela é 200 e o número de colunas é 22. Você deve ter percebido que eu coloquei outros prints aqui pra gente que pode ser importante, pode ser relevante pra gente estar checando a tabela. Eu não fiquei escrevendo em vídeo pra gente economizar um pouco de tempo, mas eu vou estar passando pelas funções cruciais que a gente está usando do Pandas. Exatamente o que eu tô fazendo aqui? Eu quero ver o tipo de dado e se tem valores nulos. Então, ao utilizar o dados infos, ele vai me falar quais são esses dados que eu tô trabalhando. Então, ele vai falar que é um data frame, vai mostrar as especificações do data frame, vai falar assim, olha, existe aqui valores que são nulos, existe valores aqui na nossa tabela, não tem, ó, são vazias as nossas células da tabela. E aí, o que eu tô fazendo? Beleza, então se existe esses valores ausentes, me mostre por coluna quais são esses valores ausentes, tá? Então é basicamente isso que eu tô fazendo. Então, se a gente pegar as informações gerais aqui e dar uma printada, ó, o que ele vai falar pra gente. Então ele vai falar aqui, informações gerais, tipos de dados, valores não nulos, quais são os tipos aqui. Então esse aqui é um tipo de objeto, esse aqui
aqui é um tipo de float, vai mostrando todas as informações aqui dessa tabela pra gente. E se a gente quiser selecionar ela por colunas que tem esses números, né, esses não números no caso, essas células vazias, roda aqui e ele vai mostrar, ó. Então, equipamentos, nenhum deles tá com célula vazia, fabricantes, nenhum deles tá com célula vazia, pressão em bar tem 65 células que estão vazias, vibração tem 16 células, então ele vai identificar, ele vai somar, vai mostrar pra gente quais são as células vazias. Por que isso é importante? Se a gente for fazer alguma operação matemática, se a gente for fazer alguma coisa de estatísticas, temos que considerar essas células que são vazias, porque são ausências de informação, e essa ausência de informação pode acarretar numa estatística errada, ou pode acarretar até mesmo um entendimento equivocado do funcionamento dos equipamentos. Então aqui só com esses prints você já consegue extrair muita informação relevante da tabela, e olha que os prints é só o raso do raso ali de programação. Outra coisa que pode ser relevante aqui para nossa organização é organizar o equipamento por ordem alfabética. Pode organizar ele por setores. Se você tem um setor de 1 a 10, organiza todos os equipamentos que são do setor 1, todos são equipamentos do setor 2. Mas nesse caso a gente vai fazer por ordem alfabética para conseguir compreender as métricas, né, de cada equipamento e conseguir separar eles e organizar de maneira mais trabalhada. No caso aqui a gente vai criar uma nova variável, então a gente vai colocar dados underline organizados, tá? Que é onde a gente vai organizar essa tabela, e vamos chamar aqui a variável dados, né, que é onde contém a nossa tabela. Dentro dessa variável dados que tem lá o pandas, eu vou atribuir uma função que se chama sort underline valores, que é values, né? Sort underline values. E aqui dentro desses parâmetros da variável de dados, eu vou colocar by, vou colocar uma aspa simples e vou colocar equipamentos. O que eu tô fazendo aqui? Vou dar uma olhada com calma. Eu tô pegando aqui, primeiramente, a nossa variável dados. Essa variável dados, eu tô chamando aqui a função sort. Vamos supor, eu tenho vários números. Embaralhado, ele consegue deixar do menor para o maior ou do maior para o menor, depende de como você quer organizar. E se eu tenho um monte de palavras, um monte de strings, eu consigo colocar ela em ordem alfabética. Quando eu passo esse parâmetro by equipamentos, eu quero que ele faça isso na coluna de equipamentos. Então, como a gente tem aqui a nossa tabela que tem várias colunas e cada coluna é um tipo de informação, eu estou sinalizando aqui para a nossa função qual é a coluna que eu quero mexer, e no caso é a coluna de equipamentos. Se eu rodar essa linha aqui, equipamento, tá? Não é equipamentos. Pronto, já tenho meus dados organizados. E ao clicar ele, perceba que eu tenho agora os dados aqui, ó, organizados certinho de maneira alfabética. Beleza, aqui eu poderia já fazer uns prints, colocar o print dos 10 primeiros equipamentos organizado em ordem alfabética, um antes e depois, mas como a gente já consegue visualizar aqui pelo canto, eu acho que não é necessário. O que a gente pode fazer aqui é agrupar certos tipos de informação. Então vamos agrupando informações relevantes. O que eu vou fazer aqui que eu acho que é interessante é agrupar os tipos de equipamentos e depois os tipos de equipamentos por temperatura. Como a gente vai fazer para agrupar isso? A gente vai escrever uma nova variável, tipo equipamento. Então essa variável vai receber o que? Os tipos de equipamentos que a gente tem. Então a gente vai lá na variável dados, tá? Sem ser organizada. Vai utilizar aqui uma função chamada group, de agrupar, né? Agrupar como? Agrupar pelo tipo de equipamento. Então vou colocar aqui, tipo underline equipamento, tá? Tem que ser dessa forma, utilizando underline, não pode utilizar espaço. E aonde que eu quero que ele agrupe, onde que eu quero que ele cheque, onde que tá essa informação? É lá na minha coluna equipamento. Se a gente vier aqui nos dados, a gente sabe que tem a coluna equipamento aqui. Eu mandei ele contar, então esse ponto count aqui, eu quero que ele conte o quê? Conte os valores, a quantidade de valores que eu tenho aqui relacionado a cada tipo de equipamento. Quando eu conto esses valores, cada tipo de equipamento, eu quero que ele organize para mim de forma do maior para o menor, tá? Por isso eu coloquei esse ascendente aqui falso. Se não tivesse colocado nada, ele seria true, né? Que é o padrão aqui. Ele seria do menor para o maior. Então, se eu rodar esse tipo de equipamento aqui, ao abrir ele, eu consigo perceber que a torre de resfriamento tem 26 equipamentos, a caldeira tem 18 e o ventilador industrial tem 14. Uma outra forma de agrupar e organizar é utilizando os prints, tá? A gente não precisa necessariamente utilizar uma variável, a gente pode simplesmente printar aqui. Então eu posso simplesmente jogar no meu console aqui essa informação ou printar na tela do usuário. Uma coisa importante também é o tipo de equipamento e a temperatura desse equipamento através de uma média. Isso aqui é uma média que eu estou fazendo, onde eu consigo elencar isso
colocar quais são os mais quentes para os mais frios. Posso colocar o turno e a eficiência também e fazer essa média aqui pra gente. Então, se a gente fizer só no print e rodar aqui, ó, ele vai retornar tudo pra gente. Por setores, na logística temos 40 equipamentos, na manutenção temos 49, na produção 38 equipamentos, e na qualidade 42 e utilidades 31. Status, na manutenção tem 36, no operacional tem 146 equipamentos, tá? E se eu for na questão de temperatura, a caldeira é o que é mais quente, é um pouco mais intuitivo, né, que a caldeira é sempre bastante quente, e o que é mais frio aqui da nossa linha de produção é o transportador, tá? E, novamente, o turno a gente consegue ver a eficiência de cada um em relação a turno, tá? Então, pela manhã temos 81.9, à noite 81.6 e de tarde 82.1. Então, dá pra ver que os equipamentos na parte da tarde ele é mais eficiente do que, por exemplo, na parte da noite. E como não é só de prints que vive o homem, vamos finalmente fazer os gráficos. Eu acredito que essa é a parte mais, assim, primordial, porque gráfico já explica tudo por si só. Você olha o gráfico, você já consegue ver as informações necessárias que você precisa de cara ali. Então aqui vamos construir os nossos gráficos. Então construindo os gráficos. A gente não vai só se atentar aos gráficos ao qual a gente já fez prints aqui. A gente consegue aqui colocar informações e anotações no Python utilizando uma hashtag antes, tá? O primeiro gráfico que eu estou fazendo aqui é o gráfico de histograma. Esse gráfico de histograma vai permitir que a gente consiga ver de maneira melhor as temperaturas dos nossos equipamentos. O primeiro que a gente precisa fazer é dizer para o nosso Python qual vai ser o tamanho da interface que ele vai criar esse gráfico. Então, utilizando ali a biblioteca que a gente está colocando, que é o matplotlib, então a gente vai colocar plt.figure. E aí eu vou passar aqui pro Python o seguinte: eu quero que essa figura ela tenha um tamanho. Qual que vai ser esse tamanho, né? Então vai ser o feed size aqui. Qual que vai ser esse tamanho que eu quero dessa figura? Eu quero que ela tenha 9:6. Então a janela que ele vai criar vai ser 9:6. Basicamente isso que eu tô pedindo para ele fazer. Se eu não colocar nada aqui de tamanho de figura, não tem importância, o Python já vai entender, ele vai criar uma figura ali do tamanho que ele achar conveniente. Às vezes pode dar algum problema, às vezes não vai ser o melhor tamanho possível, mas ele já consegue se organizar ali e tá tudo certo. Bom, e aqui eu já escrevi qual é as linhas de comando que eu vou utilizar pra gente poder botar. Vou estar explicando para vocês. Então o PLT novamente é o plot. Tô usando aqui a função de histograma, então eu uso isso. O que eu quero? Eu quero temperaturas, então vou lá nos meus dados, vou diretamente nas colunas de temperatura e aqui me surge essa nova função aqui, ó. O que é esse dropna? Para que serve esse ponto dropna? Então perceba que o dropna, o que ele faz? Ele remove os valores ausentes. Então lembra, quando a gente estava analisando lá em cima, tinha alguns valores ali em algumas colunas que não tinha nada, basicamente era zero ou não estava escrito nada na célula. Então o que eu estou fazendo? Eu quero que você remove isso, porque se eu for plotar alguma coisa e não tem um valor, pode ser que dê erro, pode ser que meu plot ele fique completamente não condizente com a realidade. Então eu quero remover esses valores. Beleza, agora para entender esses outros parâmetros aqui, que é o color, o edge color e o beans, eu preciso agora dar uma checada no que é o PLT.histograma aqui, o PLT.hist. Então, abrindo aqui, vamos traduzir de novo para o português. O que cada coisa, cada parâmetro me fala. Então, eu tenho aqui o PLT.plot, matplotlib, né, que é o hist. E esse parâmetro usa o histograma para dropar os dados em X e contar o número de valores em cada intervalo. Depois, desenha uma distribuição como um bar container ou um polygon. Os parâmetros intervalo, densidade, peso são passados para o histograma. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, o beans. Vamos descer um pouco e vamos pegar o que seria o beans aqui. O beans é um número inteiro. Ele define quantidade de intervalo de largura igual no intervalo que a gente está plotando. Se beans for uma sequência, ele define as bordas do compartimento, incluindo a borda esquerda do primeiro compartimento e a borda direita do último compartimento. Vamos supor que eu tenho essa lista aqui, 1, 2, 3, 4. Então, o primeiro compartimento, a primeira barra que eu estou fazendo do meu histograma, ele vai conter o valor 1 e 2. A segunda barra vai pegar o valor 2 ainda e vai ter o valor 3. A terceira barra vai ter o valor 3 e também vai pegar o valor 4. Então, você percebe que ele está
tá repetindo os valores ali enquanto tá plotando o histograma. Então, basicamente, o que isso significa? Que quando eu coloco igual a 20 é a quantidade de amostras, o tamanho de compartimentos ali que eu quero 20 em 20 amostras para mim. Então aqui, numa variável x, o que eu vou ter? Eu vou ter as temperaturas. Então o xLabel aqui é referente ao nome que eu vou ter em x. O yLabel é o que eu vou ter o nome em y. O título é distribuição de temperatura na planta de 200 equipamentos. Aqui embaixo a gente tem uma opção para salvar, tá, esse tipo de imagem. Eu não quero que salva, então vou remover ela aqui. E por fim, eu tenho o plt.show, que é para mostrar o gráfico que a gente vai fazer, tá? Então eu vou selecionar tudo, vou apertar no F9, que ele vai já tá abrindo aqui do nosso lado. Perceba que o fundo tá branco, como a gente queria, e as cores, né, as barras estão em azul. Uma dica importante para vocês é, quando vocês forem utilizar o plot, escreva aqui no nosso console, então matplotlib.qt, você vê que quando ele dá enter não mostra nenhuma mensagem, nada, ele só roda aqui, e vamos plotar novamente o nosso script. Quando a gente faz aqui, ele já abre uma janela para nós. Essa janela é mais interativa, eu consigo dar um zoom se eu quiser, eu consigo ver amostras em específico. Nesse caso, como é no eixo X e no eixo Y, 2 dimensões, não tem muita coisa para fazer, mas fica melhor visualização. E daqui é a distribuição de temperatura na planta, tá? Outro gráfico que pode ser legal aqui de representar é a temperatura média por tipo de equipamento. De novo, vou criar aqui uma figura, vou colocar média por tipo de equipamentos. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar. Então, média por tipo vai receber quem? O agrupamento de tipo de equipamento por temperatura. E com isso eu vou fazer uma média. E quando eu faço essa média, eu vou colocar ela numa ordem crescente. Nesse caso, eu vou fazer um gráfico de barras, vai aqui receber essa variável de média, tá? Onde eu vou passar o índice dessa variável de média, vai ser os valores, e também onde eu vou passar aqui no meu eixo X o índice dessas variáveis de médias, que vai ser o nome dos equipamentos, e o meu Y vai ter os valores desses equipamentos. E, novamente, eu vou colocar uma cor aqui, nesse caso eu vou colocar um laranja escuro. Então, vamos rodar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, no meu eixo Y, o que eu quero? Eu quero os índices, eu quero os nomes das coisas. E no meu eixo X, eu quero os valores das coisas. E aqui é o tipo de temperatura, e aqui está a temperatura média. E agora indo para o nosso terceiro gráfico aqui, são o top 15 equipamentos mais quentes. Então eu preciso ver aqui e conseguir fazer uma dimensão para ver quem são os equipamentos mais quentes, tá? Aqui eu tenho top 15 quentes, ou a variável que eu escolhi. Nesse dados aqui eu vou passar um parâmetro novo para a gente. Então ele retorna as primeiras N linhas ordenadas por colunas em ordem decrescente. Retorna as primeiras N linhas com os maiores valores das colunas em ordem decrescente. As colunas que não forem especificadas também serão retornadas, mas não serão usadas para ordenação. Então ele já vai me retornar ali para mim já as maiores e as menores, depende de qual lado que eu quero pegar. Nesse caso aqui, como eu quero as 15 primeiras, eu vou retornar 15 colunas. Como ela está sendo do maior para o menor, as 15 primeiras para mim já é excelente. E aqui eu já vou identificar qual que é a coluna que eu quero que ele olhe. Eu quero que ele olhe para a coluna das temperaturas lá dos meus dados. Temos aqui as 15 temperaturas mais quentes e quais são os equipamentos que têm essas temperaturas. Então perceba que ele já está ordenado perfeitinho para a gente, do maior para o menor, porque a gente já utilizou uma função que faz isso para a gente, sem a gente precisar ficar escrevendo, verifique se esse é maior do que esse, se é maior do que aquele. Não, já utilizamos uma biblioteca já pronta para isso. E aqui, no caso, eu coloco essa linha de código aqui para eu conseguir inverter. Então, se eu for plotar, vai ficar as maiores temperaturas embaixo e as menores em cima. Quero ao contrário, quero as maiores em cima e as menores embaixo. E o quarto gráfico aqui, mas não o último ainda, ele é a quantidade de equipamentos por faixa de temperatura. E essa linha nova aqui que aparece antes do plt.show é para eu deixar as estritas aqui embaixo um pouquinho mais visíveis, ó, porque ela fica um pouquinho mais rotacionada. Se eu tirar essa linha de código, vocês vão perceber que fica um pouquinho ruim de enxergar aqui, tá? Ó. Vocês perceberem, ó, lá no final, ó, começa a bater uma em cima da outra aqui. Às vezes não pode ser interessante. Então o que eu fiz para consertar isso foi deixar essa rotação de mais ou menos 20 graus aqui no label do nosso X, tá bom? E para finalizar aqui, temos a relação entre horas de operação e número de falhas. Aqui é onde a gente quer ver quem que a gente vai demitir e vamos ver
o que mostra pra gente. Eu percebo que esse valor aqui, ó, se eu alterar, colocar para 1, ele fica muito mais aparente, então quando aparece uma bolinha em cima da outra, fica difícil de ver. Então é legal colocar ele aqui no 0,5, 0,2, 0,3 ali, para eu conseguir ver essa intersecção entre os valores, tá? Porque se colocar muito forte, você pode ficar uma sobreposta à outra e ficar difícil de enxergar. Bom, rapaziada, por esse vídeo é isso, é um vídeo com bastante informação aí. Novamente eu te convido a se inscrever no canal, porque o nosso próximo vídeo agora vai ser fazendo estatísticas descritivas e qualidades de dados ali, de fazer medidas estatísticas, tratamentos de dados ausentes, e vamos dar uma olhada no que são os outliers, que não tem nada a ver com o Thiago Fincher, tá? Então a gente vai estar trabalhando com esses dados de forma efetiva, não vamos só mostrar, mas vamos tratar, e no final vamos tentar fazer uma predição de quando o equipamento vai começar a dar ruim, de quando o equipamento está chegando próximo à falha e coisas desse tipo. Então eu te espero no próximo vídeo, siga o Manual do Engenheiro em todas as redes sociais e até breve.